Diana! Alô! Estava eu a fazer aquilo que se costuma dizer, não é? Encher chouriços, não é? Praticamente era isso. As pessoas vão entrando e por isso temos que fazer sempre aqui, assim, uma partezinha. É este compasso de espera, não é? Até as pessoas começarem a Espera. chegar. Ai, que giro, gosto desse nome. Compasso de espera. Já não vi há muito tempo. Acho cheiríssimo. Eu tenho Enquanto... sempre assim umas expressões É, castiças. isso é ótimo. Então, enquanto estamos neste compasso de espera, eu vou falando um bocadinho sobre aquilo que eu chamo de programa, não é, deste direto, para as pessoas que estão a entrar, aquelas que não saibam, para que fiquem assim um bocadinho enquadradas com o que é isto, não é? O que é este direto quando o amor chega. Já vai, olá, olá, já estou a dizer olá, já vai no quinto episódio, por isso o meu objetivo é precisamente conseguir convidar aqui pessoas que têm muito para dizer e muito para ensinar também e poder partilhar quer algumas histórias da sua vida e também aquilo que é a sua experiência profissional, aquilo que dentro Uhum. das suas áreas, porque o objetivo é trazer diferentes pessoas, diferentes convidados, diferentes temas e dentro das suas áreas poderem partilhar aquilo que sabem, o conhecimento que têm, as experiências que têm, porque eu acho que a riqueza do programa pode passar por aí. É precisamente as pessoas não só ficarem centradas numa determinada área, por exemplo, eu podia convidar só psicólogos e psicólogas, não é? Ficávamos aqui num discurso E eu muito... estava aqui batidinha a ouvir tudo. E já aconteceu, não é? Ou seja, a primeira convidada que tive foi a Vera Santos, psicóloga, e tivemos aqui a falar de mindfulness, por isso foi um trabalho só de psicólogos, não é? Olha, podes convidar ali, acabou de entrar, que é Ok. uma grande padeira, que tem uma padaria em Hermesinde. Isso é ótimo, eu adoro E pão. faz um pão artesanal com massa de fermentação natural, que é incrível. E que entrega à porta. Pronto, está feito. Ok, se quiser falar mais sobre ela, estás à Não, vontade. não resisti. Podes também, identifiquei a tua caneca da Paupério, também podes convidar o Hélio Rebelo da Paupério. Pá, pronto. Eu ando Não aqui para falo. te dar nomes assim. Exatamente. Ótimo. Olha, isso por acaso, mas por acaso, excelente isso, Diana, porque as pessoas que vão assistindo aos diretos e aquelas Também que têm feito recomendações, não é? podem fazer e devem fazer, não é? Recomendações. Algumas têm feito, é verdade. Eu procuro sempre que possível, não é? Depois do direto, poder partilhar isto noutros meios, no meu canal de YouTube, etc. Não garanto, por isso é preferível estarem aqui no direto. Sim, é melhor, é melhor. Não é essa garantia. E há aqui a grande vantagem do direto, é isto que tem acontecido nos vários episódios, que é precisamente as pessoas colocarem questões, as pessoas poderem participar. E nós estamos muito atentos às questões que são colocadas. Eh, Uhum. Só respondemos àquelas que são confortáveis para nós. Tudo o que for desconfortável, nós fazemos de conta que não apareceu ali a Que não questão. lemos, que Exato. É passou assim. assim despercebido, não é? Muito bem, está a entrar mais gente. Estava eu a dizer que tive com a Vera Santos no primeiro, no primeiro, quer dizer, foi o segundo, que o primeiro tive sozinho, mas esse não conta, que é assim uma grande seca eu estar sozinho aqui. É uma experiência terrível. Estar Olá, sem Carolina. falar com ninguém. Por isso, falar com ninguém não, falei com as pessoas, mas não tinha aqui alguém junto Claro, comigo sim. para poder falar um pouco mais. E por isso, para quem está a entrar agora, só estamos aqui naquela parte de encher chouriços para ir enchendo aqui o auditório e depois damos a voz à Diana para ela começar aqui a apresentar-se um pouco. Não estamos a encher chouriços, estamos aqui de facto a apresentar como é que é este programa, este direto. E por isso estava eu a dizer que depois da Vera veio a Liliana, que também é atriz, não é? Ou seja, há aqui uma convergência, não é? de papéis, Liliana Brandão. E depois tivemos na semana passada a Rita Sassi, cantora e voice talent, não é? Ou seja, ligada também à locução, etc. Contou também aqui, sobretudo, muito da sua história de vida e todas as decisões que foi tomando. E hoje temos aqui Diana Barnabé. Que Diana tem uma história de vida absolutamente desinteressante, ao contrário da tua última convidada. ok. Não sei, sabes que o interessante ou desinteressante É é tão tudo subjetivo, relativo. não é? É muito subjetivo, não é? Depende muito do que cada um. Sim, estava só a brincar. E por isso, já temos aqui, eu sei que sim, e por isso, já temos aqui algumas pessoas. Se calhar podemos aproveitar, antes de passar a palavra, para dizer, para carregarem ali naquele botãozinho que tem um aviãozinho. Pode, às vezes, quer dizer, acho que foi a Vera que me disse que era um avião, que eu não tinha percebido bem que era um avião. Parece que é assim uma seta, meio avião, não é? Pronto. E carrega-se nesse botãozinho e pode-se convidar pessoas para poder estar aqui. Ah, Faça pois é, nunca me tinha lembrado disso, isso é uma ótima ideia. É excelente. Foi a Vera que me passou esta ideia e é de facto importante carregar nesse botãozinho e outras pessoas.
de quem vocês gostam, ou mesmo que não gostem, podem clicar aí no botão e elas vêm cá assistir. E também podemos fazer caretas para quem quiser tirar um print e publicar nas suas stories e dizer esta conversa foi incrível, vejam nas próximas 24 horas. Assim, Perfeito. Então vamos lá. pronto, malta, foram os 2 segundos que tiveram para fazer um print. Não há mais hipótese. Diana, passo-te a palavra. Vamos lá. Quem é que é a Diana? Diana Bernabé. Oh, meu Deus! Ui, será que é por aqui que começar ou queres começar por outro lado? Já me desgraçaste com essa pergunta. Quem é a Diana Bernabé? A Diana Bernabé é uma pessoa que tem 28 anos e aos 28 anos continua com muita dificuldade em se definir, assim, em algumas palavras, porque acredito na vida como algo inconstante, absolutamente imprevisível. Por isso eu tenho muita dificuldade em dizer coisas começadas por eu sou. Ok? É mais eu estou, porque eu acho que há muitas crenças que nós alimentamos do ponto de vista da identidade que podem ser absolutamente limitadoras, como por exemplo, eu sou muito trabalhadora, que era uma crença que eu tinha a meu respeito. Portanto, se calhar há 5 anos me perguntasses quem é a Diana? Eu sou alguém que ama o trabalho e que vive para o trabalho. E hoje isso é uma coisa que eu estou a tentar mudar bastante, não é? Uhum. Portanto, quem é que eu sou mesmo? Eu acho que sou mulher, porque me identifico como mulher, identifico-me como alguém super divertido, que gosta muito de se divertir, super de bem com a vida, à procura de equilíbrio e completamente apaixonada por teatro, por música, por literatura, pela natureza, pelas pessoas, pela minha família e pelos meus alunos. Acho que assim, resumidamente é isso. Ok, isso é maravilhoso. Diana, deixa-me aproveitar para dizer às pessoas que podem e devem colocar questões, Por questões que favor. podem estar relacionadas com o tema, não é? Teatro e autoconhecimento, ou que possam estar completamente ao lado. Depois nós vemos se realmente queremos responder ou não. Ou então que tenham a ver com a Diana, ou seja, aproveitem a oportunidade de estar Sim, aqui. tipo, Diana. já tiraste os dentes do siso, essas coisas Exatamente. super interessantes. Eu, por acaso é giro, já tirei os 4, já há muito tempo. Eu não, eu estava a contar esta história outro dia, eu tirei 4 dentes bons, conteúdo super interessante para entregar agora no Instagram, Sim. e entretanto nasceram os 4 dentes do siso e os meus dentes continuaram direitos. Ok. E isto do ponto de vista do desenvolvimento pessoal e da psicologia tem metáforas muito importantes, que às vezes é preciso tirarmos algumas coisas para criar espaço para coisas novas nascerem, não é? Boa, Coisas que excelente. estavam bem enraizadas na minha boca tiveram que desaparecer para criar espaço para outras nascerem de forma saudável sem destruírem tudo o resto. Isso é maravilhoso, eu adoro metáforas. E deste-me aqui outra ideia, não é? Poder convidar um dentista ou uma dentista e falamos aqui sobre dentes, será uma coisa Não gira. é? Isso é uma boa ideia. Quem sabe? Mas olha, eu gostava de pegar numa coisa, Diana, que tu falaste há pouco, que acho mesmo interessante, a questão do eu sou, não é? A dificuldade em conseguir dizer eu sou isto ou eu sou aquilo. E de facto isto às vezes é um entrave muito grande. Temos já aqui uma questão, mas já lá vamos. Que é um entrave muito grande, por exemplo, para as crianças, se dissermos assim, olha, tu és um asa matemática, e ele diz assim, eu sou um asa matemática, o que é que isso vai acontecer? Em vez de estarmos a valorizar o esforço ou o trabalho específico que ele fez num determinado teste ou num determinado período, ou o que quer que seja, estamos a trazer aqui uma carga muito negativa para ele, porque aquela imagem depois ele vai querer salvaguardá-la, não é? É a questão das crenças, sim. Perante novos desafios, em vez de investir neles, se calhar vai sair para manter a imagem de eu sou capaz, eu é que não quero fazer isso. Não é? Portanto, achei muito interessante. Mas temos aqui uma questão que diz assim: Em palco, em palco também tem esse grande à vontade. Ou seja, Diana, se também tens esse grande à vontade em palco. isso é muito curioso, sabes? Pati, então, Pati, essa pergunta é muito interessante. Sabes que eu sou uma construção de extroversão, portanto, naturalmente, estes ambientes são ambientes que me deixam bastante desconfortáveis. E eu que acho que cresci com esta crença de que eu sou super extrovertida porque há ambientes em que eu me sinto super confortável para ser autêntica, vulnerável, para estar exposta, para estar realmente perto de quem eu sou. Por outro lado, havia ambientes em que eu me sentia muito desconfortável, com muito medo, com muita insegurança, em que eu me sentia super introvertida e em que diziam que tu aqui ficas super tímida,
mas eu percebi rapidamente que a única coisa que mudava era o espaço que eu sentia para me expor de forma autêntica, vulnerável e à vontade. Que não tem nada a ver com o palco, porque em palco faz parte do paradigma do meu trabalho eu expor uma construção de emoções, de fisicalidade, de palavras, de ações. Ali é uma construção. Eu não preciso ser extrovertida ou estar à vontade publicamente para me sentir à vontade em palco. Portanto, muitas vezes, quando me convidavam para dar palestras, para dar masterclasses, estar como oradora, eu, Diana, a falar, eu sentia-me muito, muito pouco à vontade. Portanto, este à vontade com que tu me vês agora e que tu identificas e bem, foi um trabalho que começou por ser interno, de encontrar conforto mesmo num ambiente que para mim não é muito confortável de forma natural, não é? Sim, Diana, permite-me complementar, que eu achei muito interessante tu tocares nesse tópico da introversão e da extroversão, porque, claro, dentro das grandes 5 dimensões da personalidade, de facto, a introversão e a extroversão faz parte, é uma das dimensões, não é? E, de facto, há lugar para os introvertidos. Há muito esta ideia de que se eu sou introvertido, eu tenho que ser extrovertido, não é? Quase como se soubesse o bom e o mau. É verdade. E não é o facto de eu ser introvertido que me proíbe de ter determinados sonhos, de ter determinados desempenhos e muito positivos, etc. E isto tudo tem a ver com autoconhecimento. Se eu me assumir como introvertido, eu posso é perceber, e às vezes acontece isto, que é por trás desta introversão estar também aqui uma falta de autoestima, falta de segurança, falta de confiança, e isso sim é mais, digamos, preocupante, né? E mais, entre aspas, perigoso do que propriamente a própria introversão. Não é? Ou às vezes não está a nada a não ser introversão por si só. E às vezes, sabes que no meu trabalho como formadora, às vezes chegam muitos alunos, alunas e às vezes familiares dos formandos a dizer, por exemplo, o meu filho precisa mesmo muito de fazer teatro porque ele é muito introvertido. Ou o meu filho, a minha filha, não tem muito jeito. Ou pessoas que me dizem, eu até gostava de fazer teatro, sabes, mas eu não tenho jeitinho nenhum porque eu sou tímida. E uma coisa não tem a ver com a outra, porque a timidez, a introversão, são características como quaisquer outras e que têm lugar na nossa natureza, tal como têm lugar no teatro. E o teatro é um lugar de expressão tão aberto a pessoas extrovertidas como a pessoas introvertidas, porque tu não vais ser pior a interpretar uma personagem porque uma das coisas que está na tua natureza é a introversão. Porque há personagens que são naturalmente introvertidas e há atores extrovertidos a fazerem personagens introvertidas e vice-versa, não é? Agora, de uma prática teatral formativa, claro que olhar para estas características como apenas características, em que nenhum de nós tem que transitar de um estado para o outro na sua natureza, ou seja, não tem que de repente ser extrovertido, a não ser que isso seja uma necessidade, porque a introversão e a extroversão, do ponto de vista do teatro e do desenvolvimento pessoal, eles são só recursos que estão tão disponíveis como quaisquer outros, não é? Eu tenho recursos como o medo, para me proteger, não é? de fazer coisas que me magoem, a ansiedade, com muitas intenções positivas. Diana, a questão é que eu posso escolher aceder a outros recursos. Dá-me vontade de fazer aqui uma questão, por curiosidade. E depois temos ali uma outra questão do Ricardo, que eu vou ver se não me esqueço daquilo que ele questionou, que tem a ver com os laboratórios, e suponho que sejam laboratórios de teatro, não é? Sim. E o quanto as ferramentas que se adquirem nos laboratórios de teatro podem servir para ajudar a combater as dificuldades sentidas. Ou para outro conhecimento. Pronto, portanto, vamos a essa questão. Agora, a minha questão é esta, dado que pegaste na introversão e extroversão, é se tu sentes, pela tua experiência, que as pessoas que são mais extrovertidas e que têm que desempenhar papéis de um indivíduo mais introvertido, ou ao contrário, se sentes que há ali alguma dificuldade nessa passagem, não é? Do eu para aquilo que é a representação. Sentes isso? Não sinto por isso. Sinto que as dificuldades não têm a ver propriamente com a tua natureza. As dificuldades, os desafios com que tu te deparas na interpretação de qualquer personagem têm sempre mais a ver com os teus medos, com as tuas próprias questões, as tuas inseguranças, os teus julgamentos, os teus bloqueios emocionais e físicos, os julgamentos que tu fazes sobre a personagem. Tem mais a ver com a tua disponibilidade mental, emocional e física do que propriamente
com os teus traços de personalidade, com as tuas necessidades psicológicas fundamentais e por aí fora. E esse é um dos fatores muito fundamentais do autoconhecimento. E aproveitando para responder à questão do Ricardo, Uhum. eu, ao pensar nesta conversa em específico, inclinei-me para 5 coisas fundamentais que nós podemos aprender no teatro sobre nós próprios, não é? Eu acho que o teatro, a par do autoconhecimento, são 2 ferramentas fundamentais de desenvolvimento pessoal. Claro que o autoconhecimento se pode aprender com 1001 ferramentas e o teatro se pode fazer de através de 1001 abordagens diferentes. Então vamos imaginar como é que o autoconhecimento e o teatro se encontram. Então, na prática teatral, eu escrevi aqui alguns tópicos só para eu ter um raciocínio lógico para as pessoas que quiserem poderem tirar apontamentos e procurarem referências fundamentais dentro destes tópicos. Uma das coisas que me apareceu logo quando eu comecei a pensar o que é mesmo fundamental do teatro para o autoconhecimento é a questão da consciência. Portanto, uma das coisas que eu diria que nós sabemos melhor a partir do momento que começamos a fazer teatro é estarmos conscientes. Primeiro porque, ao contrário da vida, no teatro tudo é premeditado. Olá, Joana. Ai, eu estou a ver tanta gente linda a entrar aqui. Malta, obrigada por estarem aqui. Ao contrário da vida, dizia eu, o teatro é premeditado. Todas as tuas escolhas são conscientes. Todas as decisões que tu tomas são decisões pensadas, ponderadas, em que tu intencionalmente crias um espaço entre o estímulo e a resposta. Portanto, a questão da intenção é fundamental. A questão da premeditação, da ponderação também e da tomada de decisão. Se nós, na vida, ao contrário do que conseguimos fazer em teatro, pudéssemos tomar decisões conscientes, em vez de ficarmos reféns desse processo que é, mas... Porque de repente, quando estamos sempre autoconscientes, e a autoconsciência é um dos passos mais importantes para o autoconhecimento, mas então como é que nós somos espontâneos? Vamos perder a liberdade e a espontaneidade? Não. Nós vamos estar... É curioso, desculpa interromper-te, que eu tinha preparado aqui algumas questões para ti, porque realmente tinha aqui alguma curiosidade de responder. E estás a tocar num tópico de uma das questões que eu tinha para ti, que é precisamente qual é o espaço que nós podemos dar à espontaneidade, não é? Àquela ideia de ser eu próprio e à intencionalidade, não é? Sim. Se me perguntassem quais são as coisas mais importantes no teatro, eu diria que é exatamente como na vida, e sobre isso eu não tenho a mínima dúvida, sabes? Claro que isto também é uma escolha. Eu escolho olhar para o teatro com o filtro do desenvolvimento pessoal e olhar para a vida com o filtro do teatro. Portanto, é muito fácil para mim que as duas coisas de repente se encontrem de uma forma simbiótica. A questão da intenção é muito poderosa quando tu vais construir uma personagem, que é trazer uma intenção consciente para a personagem e para a tua interpretação, não é? Porque a personagem tem sempre uma intenção, ela quer ir do ponto A para o ponto B. Uhum. Mesmo que a personagem em si não saiba, tu consegues observar a obra e descodificar esse percurso. O que vai acontecer pelo caminho são os obstáculos que fazem com que a história ande para a frente. Mas como intérprete, como ator ou como atriz, eu acho que a maior aprendizagem aqui sobre a consciência é isso, é de que nós podemos fazer escolhas conscientes mesmo não estando em palco. Porque se eu consigo parar, observar e analisar o caminho da personagem, identificar de onde é que ela está e para onde é que ela quer ir, eu também consigo fazer isso com a minha vida. Claro que na vida não há ensaios, não é? Eu não posso ensaiar o que vai acontecer a seguir, porque eu nunca sei o que vai acontecer a seguir. Mas eu posso ensaiar, metaforicamente, como é que eu me vou relacionar com o que vai acontecer, independentemente do que acontecer. E eu acho que aí é que reside a verdadeira liberdade para o que tu quiseres, até para a espontaneidade. Porque tu vais estar tão mais liberto de julgamentos, de pensamentos críticos, da tua voz que és tu, não é? De um sistema altamente opressor, das tuas crenças limitadoras, que quando as coisas acontecerem, sabendo tu que tudo pode acontecer e que a única coisa que está a acontecer é o momento presente,
Então tu vais te sentir muito mais livre para lidar com o que vier. Até de forma espontânea. Eu acho que, mesmo em teatro, e já lá vamos, mesmo em teatro, uma das grandes aprendizagens é sobre estar presente. Se calhar podemos ir para aí, que eu acho que talvez a segunda grande aprendizagem do teatro para a vida é sobre estarmos presentes, estarmos no momento presente. É impossível fazer teatro a pensar. Imagina que eu entro em cena e tinha que levar um copo, não é? Tinha que levar um copo de água. E entro em cena sem o copo. Tiago, se eu começo a pensar, e isto já aconteceu a 1001 pessoas que fizeram teatro e às 1001 que não fizeram, mas que de repente passam a vida a pensar no erro que cometeram lá atrás e que ficam durante todo o tempo presente e futuro a pensar no erro que cometeram lá atrás. E isto nós sabemos o que é que acontece. Quando ficamos muito tempo no passado, começamos a desenvolver processos depressivos. O mesmo acontece, quando eu entro em cena e estou a pensar que tenho que ir buscar o copo. E se eu estou a dizer e a fazer o que tenho para fazer naquele momento, sem estar naquele momento, eu estou só a desenvolver processos de ansiedade. Porque eu não estou nem a viver o que está a acontecer agora, nem a viver o que está a acontecer à frente. Porque eu nem sei se quando sair de cena, o copo vai estar lá à minha espera. Portanto, isto obriga-me a lidar com a imprevisibilidade, com uma grande disponibilidade. E isto depois transporta-se para a prática cotidiana na vida, que da mesma forma que se eu pensar em coisas horríveis o dia todo, eu me vou começar a sentir mal, não é? Vou começar a ter náuseas, a ter falta de ar, a não me sentir bem, ou a sentir-me aborrecida e etc. Se eu me capacitar de sentir coisas boas, de que com o que vier a acontecer eu vou conseguir lidar, e aí eu vou estar com muito mais flexibilidade, muito mais disponibilidade. Diana, houve aqui uma questão que me passou, mas vai pensando sobre ela que eu, entretanto, vou colocando outra. Se não me engano, estavam a perguntar qual é que era a tua atriz de referência, ok? Ok. E a minha Vou questão escrever aqui para pensar. Tu, a determinada altura, disseste: eu estou no teatro e penso muito no desenvolvimento pessoal. Assim, grosso modo, tu dividirias as pessoas que estão envolvidas no teatro entre aquelas que estão no teatro e trabalham tendo o desenvolvimento pessoal como base e aquelas que estão no teatro e que não têm como base o desenvolvimento pessoal e estão a pensar numa outra coisa, e consegues ver a diferença entre essas duas bases que podem estar aí assentes? Não sei se fui claro na questão que coloquei. Sim, Diana? Não sei, vou responder tendo em conta aquilo que eu entendi. Eu acho que o teatro é uma forma de expressão artística. Portanto, profissionalmente, o meu trabalho é a criação artística. No entanto, fruto de eu viver e trabalhar em teatro, e há várias formas de tu trabalhares nesta área, uma delas é a dar formação de teatro. O que aconteceu naturalmente na minha vida foi que eu comecei a ver nos outros, formandos, alunos, etc., o poder transformador do teatro como ferramenta de desenvolvimento pessoal. E foi aí que eu disse: eu quero saber mais sobre isto. Foi por acaso, Diana? Foi por acaso? Não, foi por curiosidade. Okay. Foi porque eu queria, para já porque sou mesmo muito curiosa, e também queria ter a certeza daquilo que eu estava a fazer. Okay. Então eu fui procurar tecnicamente que processos é que o teatro estava a desencadear de desenvolvimento pessoal. E de repente comecei a identificar todos os processos de desenvolvimento pessoal que o teatro já tinha desencadeado em mim desde que eu comecei a fazer teatro com 11 anos. Pronto, e aí eu fui sistematizando a ferramenta ligada aos princípios de desenvolvimento pessoal, as coisas com que eu me identificava. Mas eu não acho que quem faz teatro sem este filtro esteja mais ou menos certo. Eu acho que o teatro é uma forma de expressão artística que pode ser vivida de diversas formas. Pode ser vivido através do filtro do entretenimento, através do filtro do pensamento político, através do filtro da experimentação artística pós-dramática, etc. Não é? E eu acho que qualquer forma é válida e quanto mais melhor. Sim, eu não estava a questionar a validade. Sim. Eu acho que
tem a ver um pouco com isto, ou seja, eu olho para a psicologia e dentro da psicologia também existem muitas escolas, muitas linhas de pensamento, não é? E eu identifico mais com umas do que com outras, não é? E por isso, no fundo, acredito mais Ah, ok, ok. que possam funcionar melhor. Portanto, a minha ideia era um bocadinho esta, ou seja, era Ah, perguntar se tu achas que é quase como se fosse uma escola, não é? Ou seja, a sim. forma como tu vives o teatro e como tens falado, se é, no fundo, uma escola que tu, entre aspas, segues, não é? Ou é uma Sim, filosofia própria, não é? Dentro é. daquilo que é a vivência do teatro. Sim, acho que é mais isso. Acho que tem mais a ver com aquilo que eu me identifico, Ok. tem mais a ver com aquilo que eu gosto na vida, Uhum. com as experiências que eu gosto de proporcionar a mim e, por consequência, de proporcionar aos outros. Claro que eu me identifico mais com pessoas que dão formação de teatro e que se preocupam mais com o processo do que com o resultado, quando não estão a formar atores. Não é? E mesmo quando estão a formar atores, o resultado, portanto, o espetáculo, é uma Uhum. parte do processo. Mas o processo é o que ocupa mais tempo na Uhum. vida de um formando. Portanto, eu acho que essa proporção é em si a resposta. Como forma de expressão artística, como arte em si, eu identifico mais com um género do que com outros. Pronto. Uhum. Volto aos princípios do. Falaste em consciência primeiro, não é? E estar presentes é o Falei, segundo, é isso? sabermos estar conscientes, sabermos estar presentes e sabermos ouvir o corpo. Se calhar, destes cinco, o terceiro, eu diria que é saber ouvir o corpo. Eu não acho que uns sejam mais importantes do que outros, esta foi a ordem que eu encontrei. Então eu Uhum. diria que o terceiro é ouvir o corpo. Porque ainda a semana passada falava sobre isto, o corpo não existindo, não existe teatro. Mesmo que eu não pronuncie uma única palavra em cena, se o meu corpo estiver presente e se houver alguém a assistir, há teatro em si. Esse é o princípio base. Alguém que faz e alguém que vê, não Uhum. alguém que ouve. Não é? Aliás, na etimologia, a definição etimológica da palavra teatro vem do grego teatron e quer dizer lugar de onde se vê. O que quer dizer que algo acontece. Algo acontece porque há um corpo. Não é? Então, isto leva-me a pensar que se há um corpo e se ele existe ao serviço de uma personagem que tem pensamentos, emoções, reações e que provoca acontecimentos, e se eu consigo criar um imaginário dentro do meu sistema, destas três camadas, mental, emocional e física, para transmitir uma ideia, uma mensagem, uma história, um sintoma, e se o meu próprio corpo se ressente dessa criação, dessa construção, que quer dizer que às vezes, muita gente que está aqui a assistir, mesmo que não seja ator, vai perceber isto, e às vezes eu saio de um estado emocional tal que só pela forma como o meu corpo físico se comporta, eu consigo perceber que está qualquer coisa a acontecer. Não é? Minha respiração curta, eu percebo que estou a ficar ansiosa, os meus ombros tensos, eu percebo que estive contraída, as minhas dores nas costas, na lombar, eu percebo que sinto falta de apoio, as pernas pesadas, a cabeça pesada e por aí fora. Portanto, se eu consigo, desculpa, e para os atores, quando acabam uma cena, há resquícios dessa construção ainda presentes. Por isso é que nós precisamos de um tempo de descompressão, não é? É Sim. porque qualquer coisa que começou por ser uma construção trouxe sintomas reais. Uhum. Por isso é que é preciso um tempo de descompressão. E se é possível fazer isto fingindo, se eu consigo transitar de um estado para o outro, tipo a Diana chega ao teatro toda descabelada, teve a dar aulas, tira o fato de treino, pega no fato de treino, faz o aquecimento, tira o fato de treino, faz o figurino, monta o cabelo, a maquilhagem, aquece a voz, está pronta para entrar em cena. O estado em que eu estava quando cheguei ao teatro, a pensar nos meus alunos e na minha avó, e a ligar à minha mãe, e não sei o quê, e meio acelerada, o estado a que eu fui de relaxar, o estado a que eu fui de aquecer, de me preparar mental, emocional e fisicamente para entrar em cena, para cumprir uma função de passar uma mensagem, contar uma história, etc. E quando acaba, já não é mais o mesmo. Se eu consigo fazer esta transição a partir do meu corpo e da minha fisicalidade,
para o teatro, quer dizer que eu também consigo fazer esta transição na vida, que é, se eu identifico, através da consciência e da presença, que eu estou num determinado estado físico, tipo, dói-me as costas, dói-me o pescoço, o que é que isto quererá dizer sobre mim? Então eu consigo pôr a minha fisicalidade ao serviço do meu próprio bem-estar. Uhum. Da mesma forma que o faço ao serviço da personagem. Sim, quer dizer, nós somos seres emocionais, não é? E as emoções Já lá vamos. manifestam-se, não é, no corpo, nos nossos pensamentos, etc. Isso é importante. Há aqui uma questão que gostaria de colocar e tem precisamente a ver com esta questão que levantaste de nós estarmos numa maior harmonia com o nosso corpo e compreender o nosso Sim. corpo. Em primeiro lugar, deixa-me fazer uma parte que eu já tinha acho, partilhado com a Liliana Brandão, de uma pequenina experiência que eu também tive, não é? Não sou ator, mas num trabalho de grupo na faculdade em que de facto vivi aquela personagem de uma forma muito intensa e depois demorou a conseguir sair dessa personagem e estava a sentir mal com isso, não é? Estava-me a sentir fisicamente mal, emocionalmente mal, enfim, houve ali um impacto muito grande na minha vida que de facto foi uma lição e foi uma aprendizagem. Mas queria te perguntar isto, que é, uma vez eu recordo-me de ouvir, e já mencionei este autor, o Ken Robinson, numa conferência TEDx, a falar sobre a importância que se dá à intelectualidade, não é? E sobretudo, por exemplo, quando nós pensamos que quem está no topo é um professor universitário, não é? É alguém que muito estuda, etc. Mas ele disse uma coisa muito curiosa que foi assim, vocês deviam ver os professores universitários numa discoteca a dançar. E a forma como eles estavam, de certa forma, desligados do seu corpo e a pouca consciência que tinham do seu Pois corpo. é, sim. Tu achas que isto é, no fundo, uma falha também em termos daquilo que é a construção social, daquilo que é, até em termos escolares, não é, do próprio currículo escolar, que era de facto importante haver aqui este trabalho a esse nível? E sabes que vai a um nível mesmo profundo. A consciência corporal, nós podíamos ter esta conversa até só sobre a consciência corporal. A consciência corporal é um dos fatores fundamentais de autoconhecimento, porque tem a ver com a tua energia física, energia holística e energia física mesmo, quase matéria, de tenho muita ou pouca energia, tem a ver com a tensão, com os níveis de esforço. E tem precisamente a ver com o facto de a construção cultural e social que nós temos em relação ao corpo vai a um nível tão profundo que vai até à sexualidade. E a propósito do quando o amor chega, não é? de estarmos aqui hoje, isso depois tem um impacto muito grande nas nossas relações, porque se eu própria não consigo relacionar com o meu corpo, seja a dançar numa discoteca, seja a masturbar-me, seja a tocar o meu corpo, seja de que forma for, como é que eu vou conseguir pô-lo ao serviço do meu bem-estar, das minhas emoções, dos meus estados mentais, psicológicos e físicos, não é? Se eu não paro diariamente, nem que sejam 10 segundos, para ativar a minha fisiologia se tenho um trabalho que me faz ficar sempre parado, e vou constantemente acumulando tensão, não paro para mobilizar as minhas articulações. O nosso corpo está sempre em movimento. Quanto mais eu paro, mais ele se amolece. Não é? E de repente, os estados emocionais que eu continuo a produzir, inconscientemente, estão a criar reações químicas o tempo todo, que vão criar só mais tensão, só mais mal-estar, e são só processos inconscientes o tempo todo. E de repente estou doente, tipo, como é que isto aconteceu? Portanto, eu acho que uma das grandes ferramentas para o autoconhecimento é, sem dúvida, ouvirmos o corpo. Porquê é que o teatro nos ensina isto? Porque tu estás o tempo todo a observar-te a ti a ser observada. Se o personagem tem que andar com as costas tortas, tu sabes que tens que estar sempre a pôr o foco, a energia, a atenção nas tuas costas. E sabes que quando voltares vai haver uma dor, uma tensão e que tens que trabalhar fisicamente para não deixares que aquela postura durante tanto tempo se torne a tua postura, que é o que às vezes acontece na vida. Uhum. Diana, tu falaste que no teatro vocês estão sempre a olhar para a vossa performance, para o vosso corpo, olhar para vocês próprios, etc. De que modo é que se calhar, excesso, pode existir este excesso e acabar por, de certa forma, prejudicar um pouco aquilo que é o caminho que se traça, não é? Que se decide fazer, não é? Ou seja, eu estou a olhar excessivamente para mim e começo a cada vez mais ter dificuldades em lidar com aquilo que eu sou, não é? Porque também, no fundo, acabo por me conhecer melhor
aqui por, se calhar, ter algumas dificuldades com aquilo que são as minhas fragilidades, não é? As minhas vulnerabilidades, aquilo que eu vejo que se calhar como defeitos, enfim. Quer dizer, isto é uma pergunta bastante complexa, não é? Porque nós podíamos pegar aqui várias pontas à volta disto, não é? Mas achas que é preciso haver aqui também um grau de razoabilidade ao analisar-se a si próprio, dado que é ferramenta de trabalho e, portanto, requer essa análise? Sim, isso é meta sobre meta, que é o autoconhecimento implica a autoanálise. E muita autoanálise implica que eu comece a analisar a análise que estou a fazer sobre o que está a acontecer, não é? Meta autoconhecimento. Então deixa-me dizer-te, um dos últimos fatores que eu identifiquei é precisamente saber quem sou. Então deixa-me ir só ao quarto, que é saber reconhecer emoções. A propósito do que estavas a dizer há pouco, uma das coisas que eu acho fundamentais para o autoconhecimento é saber reconhecer emoções. E o teatro ensina-nos isso porque nós estamos sempre à procura do que é que aquela personagem está a sentir em determinado momento e como é que vamos fazer a representação desse estado emocional fisicamente, porque o público não consegue ler o que está dentro de ti, na tua cabeça, não é? Por muito que tu acedas a um estado psíquico, emocional da personagem, a única leitura que o público pode fazer é sobre o que acontece. Portanto, tu vais criar o comportamento. E o comportamento é a única coisa que te permite ver na vida o que está a acontecer. Tu não consegues imaginar o que é que o outro está a pensar, nem o que é que o outro está a sentir. Tu só podes ver o que é que ele diz e o que é que ele faz. Não é? Diana, vamos fazer aqui um exercício. Imagina que tu dizes assim, pá, o Tiago está-me a irritar imenso porque o Tiago, de facto, está aqui a atropelar, não me deixa seguir a minha linha de raciocínio, ele está a ignorar-me, ele, de facto, é desprezível e tu estás bastante irritada. Como é que tu expressavas isso, assim, em 5 segundos? Olha, tu acabaste de o fazer. Quem esteve a observar-te conseguiu ver que cada vez que tu dizias o Tiago, de repente os teus lábios abriam para aqui, os teus gestos começaram a ser mais assertivos, mais incisivos e o teu nariz arreganha, não é? Isto é tudo de raiva. E tu disseste irritar, não é? A irritação pode ser representada assim, mas também pode ser uma representação contida, em que tu estás tão irritado que tu o que estavas a fazer era projetar essa irritação para cima de mim. E o que eu faço é conter essa irritação para dentro. Claro que o que tu vais fazer vai-te fazer melhor a ti e o que eu estou a fazer vai-me fazer pior a mim. Tu estás a deitar para fora e eu estou a dar liberdade à minha expressão emocional, não é? Estás a ver? E de repente... E vocês treinam isto desta forma minuciosa, é isso, Diana? E de repente eu consigo observar-te e pensar, esta personagem que tu estás a fazer é mais explosiva e a que eu estou a fazer é mais implosiva. Não sei se esta palavra existe. Sim, parece-me bem. Inventemos palavras, tudo bem. Liberdade para todos. Portanto, ao nível das emoções, do reconhecimento das emoções, é preciso primeiro identificá-las. E em teatro é óbvio que tu tens que identificar, às vezes tens que fazer listas. Ele aqui sente isto, aqui sente isto, aqui sente aquilo, aquilo. E nós não estamos habituados, porque também cultural e socialmente não fomos ensinados a identificar emoções. Por exemplo, na escola de teatro da Retorta, onde eu dou aulas a crianças desde os 6 aos 11 anos, a primeira, como em qualquer turma, mas a primeira pergunta que eu lhes faço todas as semanas, que lhes fazia todas as semanas e que voltarei a fazer todas as semanas, não agora, é como é que tu estás? Para como é que tu te sentes, ok? Na primeira semana a resposta é bem e não há desenvolvimento maior do que este. Na segunda semana já há mais qualquer coisa. E à medida que o tempo vai avançando, o leque de vocabulário de emoções que nós também vamos trabalhando vai aumentando. Portanto, é mais fácil para eles identificarem que o bem, até estou bem, mas estou cansado, estou desmotivado, estou não sei o quê. Aquele bem já não é bem e passo ao próximo. E o mal também pode ser estou irritado, estou triste, estou aborrecido, estou agoniado. E isto aprende-se no teatro, não é? À parte, para aproveitar as pessoas que estão a ouvir esta dica que tu estás a dar, eu não me recordo exatamente do nome do livro, eu tenho, mas já não me recordo do nome, mas é da Manuela Queiroz, é um livro que, se colocarem na internet, no Google, Emoções, Manuela Queiroz, encontram um livro que é muito prático e para quem tem mais dificuldades em conseguir identificar as emoções, lá aparece um descritivo assim muito interessante de cada uma das emoções, não são todas, obviamente, que é impossível, mas há muitas, não é? Mas tem lá várias emoções agrupadas em famílias de emoções, como é que o corpo
fica, como é que a expressão facial fica, o que é que normalmente pensamos, enfim, está um livro assim muito, muito prático, muito adequado para o público em geral e que às vezes tem a ver com isto, não é? Não é eu não consigo identificar as emoções porque se calhar nunca me debrucei verdadeiramente sobre elas e percebi o que é Sim, isto, não é? O que é e a realidade é construída através da linguística. Se não houverem palavras para as coisas não existem de facto. Percebes? E às vezes só temos dificuldade em identificar o que é que está a acontecer porque ainda ou não foram inventadas as palavras ou nós ainda não lhes conseguimos aceder. Não é? Pronto, e aqui chegamos ao Quarto quinto fator, fator, exatamente. que é Maria Teresa, estás aí. E o quinto fator que eu identifiquei, que me parece super importante, é saber quem sou. Claro, o teatro ensina-nos a saber quem somos. E tu há bocado fazias perguntas muito pertinentes. Uma delas era sobre como é que eu descubro coisas sobre mim no teatro, não é? Que às vezes me bloqueiam, não é? Era Sim, mais ou menos isto. acho que sim, Diana. Então, o que é que pode acontecer? Ou seja, Pode porque nos sentimos acontecer, desconfortáveis, não é? Ou seja, com aquelas coisas. sim. Então, pode acontecer uma de várias coisas. Vou tentar enumerar algumas. Uhum. Então, pode acontecer que no decurso do processo criativo, de construção do espetáculo, de personagens, etc., eu me depare com uma autoanálise tão grande, como tu sugerias há pouco, não é? A autoanálise do pensamento que de repente me rouba a capacidade de estar presente, não é? Estou só a pensar sobre o que está a acontecer em vez de estar a viver o que está a acontecer. Uhum. Pronto. E isto pode criar bloqueios. Como eu estou o tempo todo a julgar-me, a criticar-me, a analisar-me, a observar-me e sempre numa posição de distanciamento, em vez de eu criar um espaço, aquele espaço que eu sugeri ao início, entre estímulo e resposta, eu estou a criar dissociação. Uhum. Isso não me vai permitir estar disponível, consciente, presente, a ouvir o meu corpo e a reconhecer as emoções para poder fazer o meu trabalho. Da mesma forma que não me vai permitir isso na vida. O que é preciso, visto que isto não é uma ciência exata, é estar constantemente à procura do equilíbrio. E eu acredito que, estando conscientes, presentes, a ouvir o corpo e reconhecer as emoções, nós conseguimos, sem dúvida, não nos dissociarmos. Não é? Em relação aos confrontos contigo, eu acho que o teatro é uma excelente ferramenta para tu saberes quem és, precisamente porque te vai fazer confrontar com os teus medos, com os teus desafios, e por isso é que às vezes nós temos medo de fazer teatro, porque é uma exposição mesmo muito grande, sabes? Enquanto que quando alguém, um carpinteiro, faz uma mesa e o cliente lhe diz que não gosta, que a mesa está mal, que o trabalho é péssimo, ele sabe. Aí há uma dissociação intrínseca, que é ele sabe que o que está mal é a mesa. Enquanto que tu, como ator ou atriz, quando alguém te diz que não funciona, que não é isso, tens de procurar outra coisa, essa voz não funciona, esse corpo não funciona, a cena está má, não acredito, outra vez e não funciona, de repente és tu, não é? Tipo, pô, mas o que é que não funciona aqui? Porque tu não te consegues posicionar no sítio mental, emocional e físico que funcione para a pessoa que está a ver, que pode ser um encenador ou encenadora. Ah, Um, tocaste num ponto interessante que vai uma das questões que eu também tinha para ti, que tem a ver, qual é que foi aquilo que tu quiseres partilhar, qual é que foi o momento mais impactante para ti, olhando para este lado mais negativo, não é? Em que possas ter estado a trabalhar com alguém, e podes ver isto das duas formas, ou seja, quer enquanto atriz, quer enquanto formadora, professora, não é? Qual é que foi aquele momento em que tu ficaste ali algo ou bastante desconfortável, bastante inquieta com o que te possam ter dito, com a análise de ti própria, com o que te aconteceu? Consegues identificar facilmente esse momento ou esses momentos, ou é difícil? Estou a tentar identificar um que possa ser útil para as pessoas. Uhum. O que me deixa verdadeiramente desconfortável a trabalhar é não ter espaço para inventar, não ter espaço para propor. E às vezes eu tenho alguma dificuldade ainda,
estou a trabalhar nisso, tenho alguma dificuldade em perceber que já chega de propor, que já chega de inventar, de criar e que é um momento. Portanto, eu sou a monstrinha da improvisação e das ideias e de propor e tipo, chego ao ensaio, encenador ou encenadora, hoje tive outra ideia, tive outra proposta e posso experimentar isto assim e às vezes as pessoas já não aguentam mais. É tipo, Diana, não, agora quero ver a cena fechada. Portanto, o que é mais desafiante para mim, às vezes não há mesmo espaço para propor e a pessoa que está de fora, o encenador ou a encenadora, já vem com tudo desenhado na cabeça. E tu só vais ser marioneta das suas ideias. Não é? Então tu vais estar a cumprir uma função. És corpo e voz de uma ideia que não te pertence. E o desafio aí... Diana, isto deixa-te mais inquieta, é isso? Porque tu gostas de ter esse lado criativo? Eu gostava de dizer que não me deixa inquieta. Queria dizer que eu estava muito mais madura. Ok. Mas ainda me deixa um bocado a sentir-me presa, não é? Mas isso é uma crença que eu também tenho que desconstruir. Okay. Mas eu também gosto que me digam o que é que tenho que fazer. Só que, qual é que é o problema aqui que acontece no meu sistema? É que, quando me dizem exatamente tudo o que eu tenho para fazer ao milímetro, tipo, entras, vais pela esquerda, vais pela direita, falas assim, dizes assado. Se eu me identificar artisticamente, amigo, vamos embora, nem se pensa mais nisso, nem preciso de propor, nem ter ideias. E se não te o que é que tu arranjas para te conseguires motivar? Ou então é um não? Não nem pensar nisso? Não, nunca é não. É sempre sim. Não, eu acho que como atriz tenho mesmo muita disponibilidade. Procuro estar mesmo disponível. Só que o meu sistema vai começar a pregar partidas, não é? Sabes aquelas coisas que é mesmo do inconsciente de... às vezes eu acho que demoro mais a fazer a cena funcionar quando não me identifico e acho que é inconsciente. E a dar momento há assim um clique e tipo, e as pessoas ficam, porque é que não fizeste isso há mais tempo? Assim funciona, está perfeito. Mas eu acho que inconscientemente estou-me a autossabotar para que a ideia do outro não funcione para eu poder pôr a minha. Pronto. E isto eu acho que também tem a ver não é? É um processo de aprendizagem também, consideras Sim, isso? e também tem a ver com o facto de eu ter começado a dar formação com 18 anos, de ter começado a dirigir espetáculos muito cedo, de ter feito tantos espetáculos como atriz como aqueles que eu dirigi, de ter sempre um olhar clínico, observador, crítico, artístico muito forte de fora. Portanto, esse é um processo. E cada vez que eu trabalho como atriz, eu sei que eu estou a enfrentar um padrão, sabes? E isso é mesmo poderoso. Mas eu só consigo olhar para isto com este distanciamento, sem dissociação, porque procuro estar consciente, procuro estar presente, procuro ouvir o meu corpo, procuro identificar, reconhecer aquilo que estou a sentir, porque quero mesmo muito saber quem sou. Mas olha, sabes que eu identifico muito contigo nessa parte, porque realmente eu se me pusesse no papel de ator, eu acho que ia ser muito difícil para mim fazer as coisas ao milímetro como os outros estavam a dizer. Eu gosto muito. Mas eu não acho que seja difícil para mim, porque o facto de eu ser tão disponível. A sério, agora com esta conversa parece que sou super difícil e que só faço o que eu quero. Mas não, eu sou mesmo disponível. Procuro mesmo estar super disponível e boa onda. Claro, toda a gente tem dias de cotelha, mas eu acho que à medida que fui crescendo, acho que se tornou cada vez mais fácil de trabalhar comigo e acho que nunca foi difícil. Aproveitando Só que internamente é isso que está a acontecer, percebes? Aproveitando essa disponibilidade, temos aqui duas questões que vão nessa linha, que é onde é que gostavas de representar e se gostarias de participar numa novela? Onde geograficamente? Não sei, pois vou pedir aqui à Patrícia para esclarecer a questão. A primeira, onde gostavas de... Olha, mas eu já sei. Eu gostava onde fisicamente, não é geograficamente, é fisicamente. Eu gostava sempre de representar onde fosse próximo e íntimo do público. Onde é próximo e íntimo do público é onde eu gosto de representar. E eu já fiz espetáculos nos Coliseus e no Nacional e em salas grandes com muita gente, mas onde eu gosto de representar é em espaços íntimos, convencionais, não convencionais, não interessa, onde eu me sinto próxima do público. E gostas de olhar nos olhos, Diana? Olhas nos olhos do público? Depende do espetáculo. Quando tem quarta parede, não é? Que é aquela que nós dizemos, a quarta parede é uma parede imaginária que não existe no teatro, que é, quando há quarta parede, quer dizer que o espetáculo é para dentro. Tudo o que está ali a acontecer não quebra.
a Sim. quarta parede e não, é como se não houvesse público. Estamos a contar uma história em que o público não faz parte. Quando se rompe a quarta parede, é porque é para olhar nos olhos do espectador. Uhum. Ok. Se eu gostava de participar numa telenovela, Uhum. já gostava, já desgostava, já não gostava, já não sei o quê. Nunca aconteceu, nunca foi algo que eu procurasse, nunca. A não ser quando era miúda, há 1001 anos atrás, eu fiz o casting para as Chiquititas ou para a Floribela e não sei o quê, mas não tinha a mínima noção do que estava a fazer à minha vida. Pronto, tirando aí, nunca procurei. Portanto, como é uma coisa que eu não procuro, é óbvio que eu não encontro. E eu acho que se eu quisesse, eu procurava. Portanto, acho que a resposta, pensando bem nisso, não gostava. Ok. Olha, tenho aqui mais questões para ti, Diana, minhas. Entretanto, quando Bora! surgem outras, por isso, enviem as questões, deixem as questões aí, carreguem no aviãozinho para convidar pessoas para estar aqui. A minha questão é esta, e sem tu entrares aqui no politicamente correto, pode ser uma questão difícil, que é quais são os pré-requisitos para o teatro? Uma pessoa que queira entrar para o teatro, independentemente, enfim, da idade que tenha, existem alguns pré-requisitos, ou pelo menos algumas sugestões que tu dás para as pessoas, pá, investe nisto, faz isto, antes de entrar para o teatro? Depende da idade, depende da intenção, depende do que é que estás à procura. Se, vamos tentar dividir isto por partes, se queres ser ator ou atriz profissional, vai ao teatro. Eu acho que o requisito maior, mas eu acho que não tem que se ir ao teatro antes de se ir, não tem que se passar 5 anos a ver espetáculos, tudo e mais alguma coisa para poder ser ator. Acho que uma das coisas fundamentais para quem é ator, atriz, encenador, etc., que para quem, cenógrafo, figurinista, designers de luz e som, para quem quer, diretores de cena, produtores, etc., para quem quer trabalhar no teatro, é ir ao teatro. É impossível tu seres psicólogo sem consumir conteúdo de psicologia. Portanto, eu acho que é fundamental as pessoas irem ver espetáculos. Da mesma forma que eu acho fundamental as pessoas lerem. Isto porquê? Porque uma das coisas fundamentais do teatro é tu conseguires gerar pensamento. A palavra, está-me a faltar a palavra, metafórico, simbólico, ok? Que é entenderes os símbolos, os signos, os significados por trás de uma ideia, por trás de um texto, por trás de uma metáfora, por trás de um objeto. A criação artística acho que depende muito disto. E não me parece que seja muito fácil ter este tipo de pensamento associativo sem ler. Certo. Não é? Também Que é uma das tuas paixões, não é, Diana? Hã? É uma das tuas paixões. A leitura, Mas também sim, mas eu acho que é um bem essencial. sem dúvida. Porque se aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto depende daquilo que eu penso, quanto melhor eu pensar, melhor eu vou falar e agir, não é? E sentir. E eu acho que a literatura tem esse poder. Como tu estás o tempo todo a ler, vais ter mais vocabulário, vais conseguir identificar melhor o que é que está a acontecer, porque a linguística é fundamental na tua programação neurológica. E quanto melhor tu conseguires articular o teu pensamento, melhor tu vais conseguir, isto numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, não é? Melhor tu vais conseguir articular aquilo que está a acontecer na tua vida. Sim. A tua flexibilidade mental projeta-se muito à tua volta. E quanto mais limitado tu fores intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, etc., mais difícil vai ser para ti teres bem-estar na tua vida. E isso, claro, estou a divagar para a vida, mas porque para ser ator é igual. E é um desafio muito grande. Para o ator conseguir identificar os objetivos da personagem, se ele não consegue sequer ler um texto em voz alta sem se engasgar. Não é? É um desafio muito grande e nós temos cada vez mais pessoas com muita dificuldade em ler, pensar e falar de forma articulada, coerente, fluida. Portanto, eu diria que isto nem é uma dica para quem quer ser ator ou atriz, é uma dica para qualquer pessoa. Sim. Ficar a dica, malta. E eu queria aproveitar isso, Diana. E não é nada de novo, não é? Não é tipo aqui inventar, Sim, vai sim. ver ainda bem que veste este direito de ser as pessoas leiam em casa. Malta. Sim. Diana, eu acho que se calhar vamos precisar de mais um bocadinho do que esta hora. Vamos ver, faltam 5 minutos, vamos ver o que é que conseguimos fazer.
Eu tinha aqui ainda algumas questões importantes para te colocar. Uma delas era pegando nisto que estavas a dizer, e eu gostava de te perguntar da experiência que tu tens e trabalhas com várias idades, não é? Com pessoas com várias idades, enquanto formadora, professora de teatro, etc. Quais são os desafios que tu encontras? Quais são os maiores desafios que tu atualmente estás a encontrar? Podes dividir por gerações ou por aquilo que tu achas pertinente. Que desafios é que encontras? Na humanidade. Nas pessoas com quem trabalhas, ou seja, até se quiseres podes levar um bocadinho para o teatro ou para o autoconhecimento, não é? Desafios, que dificuldades, que Com que as competências pessoas que se tu de deparam? forma surpreende, sim, com que as pessoas se deparam e que seja visível, não é? Para ti. Epá, mais uma hora de conversa. Eu bem disse, precisamos mais um bocadinho. É, porque é muito complexa essa pergunta. Sim, E quero mesmo ressalvar que pode parecer mesmo muito prepotente dizer que desafios é que eu identifico nos outros. Mas vou falar só à luz daquilo que eu observo sim, é e isso, eu só consigo observar o que as pessoas dizem e fazem, ok? certo. Eu diria que um dos maiores desafios tem também a ver com um dos princípios que eu estava aqui a dizer que são fundamentais no teatro, na aprendizagem, para o autoconhecimento, é o de não estar no presente. As pessoas têm... Aquilo que acontece, de facto, é que as pessoas, eu incluída, têm muita dificuldade, não sei se cada vez mais, mas têm muita dificuldade em estar no momento presente. Isto quer dizer o quê? Que estão ou a pensar no que já aconteceu, depressão, ou a pensar no que vai acontecer a seguir, ansiedade. Ansiedade. Portanto, o desafio maior é estar no momento presente, sim. Uhum. Sentes Pronto, diferenças e por isso elas vêm à procura do teatro. Uhum. Sentes Outra, a esse nível, diz sentes isto, diferenças em algumas camadas, ou seja, em termos geracionais, por exemplo, sentes em que todas. há uma maior facilidade de algumas pessoas em particular, ou alguns grupos em particular, nos vários espaços onde vais estando, com as várias pessoas com quem vais estando, que têm mais facilidade em conseguir estar focadas no Em presente. todos. É algo mais generalista. Sim. Em todos, em todos. Então, Na infância, uhum. onde isso se reflete mais, Uhum. é na capacidade de concentração. Sim. Sabes aquela coisa tu sabes de certeza, não é, Armin? És psicólogo. Mas de repente há toda assim uma onda de somos todos hiperativos. Parece um movimento de hashtag. Estás a ver? Somos todos hiperativos. E não somos. A única coisa que somos é pessoas com necessidades psicológicas fundamentais que não estão a ser satisfeitas. E o Certo. comportamento, que pode ser não consigo estar quieto um segundo, é Uhum. só a ponta do iceberg para alguém que precisa de muita experiência e novidade. Uhum. E de repente o teatro é esse momento de experiência e novidade. Para outra pessoa é a necessidade de ligação e pertença. E o teatro é um lugar de ligação e pertença aos outros, àquele lugar, a uma comunidade. Uhum. Para outros é a necessidade de segurança e conhecimento. E ali sim também se cria um espaço seguro onde as pessoas sabem com aquilo que contam, sabem que há uma estrutura, que a aula acontece. Para crianças com muita necessidade de segurança, isto é fundamental, saberem que a aula tem uma estrutura que é cumprida. Diana, Eu estava só a terminar o raciocínio a dizer que ainda há, pronto, para as crianças, para as pessoas que têm necessidade de segurança e conhecimento, saberem que há uma estrutura, que segue uma lógica, não é? Que há um aquecimento, que há uma fase de preparação, que há uma fase de desenvolvimento da aula, de exercícios, de jogos teatrais, de improvisação, de construção teatral, e que depois há uma fase de relaxamento e de conexão entre todos. Pronto. E haver uma estrutura é fundamental para essas crianças. E depois há aquelas que precisam de reconhecimento e importância. Portanto, os exercícios em que estão sozinhos, a apresentar qualquer coisa aos colegas, em que lhes batem palmas e por aí fora, e isso sim também satisfaz essa necessidade. Portanto, se calhar um dos grandes desafios tem a ver com isso, com o facto de as pessoas se queixarem que as crianças são todas hiperativas, hashtag movimento somos todos hiperativos, e há um problema na humanidade que é a hiperatividade, quando na verdade só não estamos a dar atenção àquela frase de está só a chamar a atenção. Ele está só a chamar a atenção, mas não está só. sim, não é Está só. a chamar a atenção para uma coisa fundamental. Sabes, Diana, eu recordo-me, houve um livro que eu li uma vez de um psicólogo e que ele contava uma história que vai muito na linha do que tu estás a dizer, que foi uma mãe que levou a filha ao consultório dele e já tinha passado por vários, até psiquiatras, etc. E toda a gente dizia porque a medicação é isto, é aquilo, pronto, enfim.
e a determinada altura ele diz, porque ela era muito irrequieta, não é, criança, e a determinada altura ele diz assim, olha, ponha na dança. E isto é uma história real, porque depois ela veio a criar uma companhia, a ser muito conhecida e por isso uma excelente bailarina e também criou a sua própria companhia, etc. Portanto, vai muito na linha daquilo que estás a dizer, não é? Sim. Não estarmos só Sim. caminho. Uhum. O outro grande problema, e para terminar, eu acho que é a autoestima, por aquilo que eu observo. Por exemplo, pegando no exemplo de há pouco. Está aqui a minha criança, ela precisa muito fazer teatro porque é muito tímida. Sim. Passado um mês, olha, isto mudou a vida da minha criança, agora já não é tímida. E é preciso explicar que a criança continua a ser tímida, porque a timidez é uma característica, não é? Faz parte da sua natureza. O que mudou foi que ela sente mais capacidade em fazer coisas que antes não sentia porque achava que o seu valor dependia do resultado, dependia do retorno, dependia da validação externa. E aqui, como o erro está sempre presente, não falámos aqui do erro, mas ele é transversal e é fundamental no processo, nas práticas teatrais, como o erro é uma presença intrínseca do trabalho e aqui se aprende, sendo criança, adolescente ou adulto, de que, independentemente do que tu faças, o teu valor como ser humano nunca é posto em causa. Este é o princípio base da autoestima. Este sistema imunitário social que me protege do que é que os outros vão dizer, pensar ou achar sobre aquilo que eu estou a fazer. Porque o meu valor existe, porque eu existo, ele é intrínseco, ele não pode ser alterado pelo simples facto de que alguém acha que eu sou o Y ou Z, ou de que eu acho que alguém está a julgar-me. E isto é uma coisa que se aprende de forma inequívoca no teatro. Nem sequer é uma coisa que se vá à procura tecnicamente. Hoje a aula é sobre os princípios da autoestima no teatro. Não é isso. É a prática em si e o meu trabalho especificamente, não é criar espaço para tu seres absolutamente quem tu és, independentemente se a cena funcionar, não funcionar, de ter graça, não tem graça, não interessa. E essa é das maiores aprendizagens para este grande desafio da humanidade, que é a falta de uma autoestima saudável. E depois chega ao final e diz, ele agora até já faz apresentações na escola em voz alta, está mesmo tímido, está mesmo extrovertido. Não, ele não mudou. Simplesmente ele tem outras ferramentas e ele sabe que, independentemente dos colegas rirem, chorarem, da professora dar 20 ou 0, que aquilo que ele está a fazer não tem implicação nenhuma no seu valor como pessoa. E, portanto, pode fazer. É de uma liberdade extraordinária, não é? Sim, excelente mensagem essa que passas. Diana, eu tenho aqui mais duas questões para te colocar. Não sei se são mais simples ou mais complicadas, se és tu que depois vais avaliar. Vamos lá. E depois destas questões, podem entretanto surgir mais e podes responder. Ou então, depois de responder estas questões, poderás querer fazer aqui, digamos, um fecho e deixares aqui algumas mensagens ou algumas coisas que não tenhas dito até agora. Portanto, a minha primeira é dar-te esta oportunidade para desconstruires alguns mitos que existem à volta do teatro. Ouviste, Diana? Ok. Não, porque estou com bateria fraca. Ok. Consegues pôr a carregar? Se consigo pôr a carregar, se calhar preciso do carregador. Vou pedir aqui ao meu lacaio assistente. Pronto, então o teu assistente vai tratando disso enquanto eu vou-te colocando a questão. Sim. Pronto. Então a minha ideia, Diana. Obrigada. A minha ideia é tu aqui poderes aproveitar este espaço para, se quiseres, pegar num ou noutro mito que existe em torno do teatro ou até do autoconhecimento, se quiseres ver as coisas também, e poderes desconstruí-lo, desmontá-lo, não é? Que mitos é que existem, não é? Ideias pré-feitas sobre o teatro e que tu gostavas de desconstruir. Obrigada! Eu quero muito. Sabes porquê? Não é um mito. É que, como qualquer área da vida, o teatro está cheio de crenças limitadoras. Uma delas é uma frase muito conhecida em inglês, que é "The show must go on". E esta é uma crença que, embora seja super possibilitadora em alguns momentos, que é, encontra uma solução, arranja forma de resolver, e neste prisma é super possibilitadora. Por outro lado, foi muito limitadora numa fase da minha vida em que eu estava com lesões físicas, fruto de um processo criativo, de um processo artístico, de construção de um espetáculo,
muito duro fisicamente para mim, que me trouxe lesões para o meu corpo muito grandes. Olha, o André acho que entrou aí, se ele estiver aqui nessa conversa, ele sabe exatamente do espetáculo que eu estou a falar, e que por causa desta crença, eu ia às 6 da manhã para o fisioterapeuta estourar um dinheirão aos meus pais e depois ia às 8 da manhã para a faculdade, em vez de passar 12 horas, que eram as horas todas que eu passava lá na faculdade, com a perna esticada, eu passava 12 horas em cima dela. Porque deixou-me to go on e eu não posso fazer de coitadinha. Agora eu tenho que fazer o espetáculo, não posso parar, o espetáculo precisa de mim, o elenco precisa de mim, deixou-me to go on, deixou-me to go on. E aquilo trouxe-me repercussões físicas, mentais e emocionais muito grandes nesse processo. E eu aprendi mesmo que é só um espetáculo. A outra crença muito limitadora é de que o ator sofre. Nunca ouviste esta frase? Já ouvi. Ouvimos muitas vezes Ouve muito, na o ator sofre. não é? O artista até tem de sofrer, às vezes até existe isto, não é? Sim, Esta sim. lógica. A Hannah Gadsby, que é uma comediante australiana, diz que parece que nós carregamos o fardo do sofrimento, como se o ato criativo fosse tivesse que trazer associado o fardo Sofrimento. o fardo do sofrimento. Uhum. Eu estou a ouvir a minha voz em eco, não sei se é eu aqui. Aqui não ouço. Não, acho que já está. Pronto, e eu acho que isso é uma crença super limitadora de que o ator tem que sofrer. Não tem nada que sofrer, lá porque tu estás a fazer uma personagem que é sofredora, ou porque tens que estar a entregar o teu corpo, alma, suor e lágrimas e tudo, não tens que entregar o teu sangue. Podes só entregar o teu suor e as tuas lágrimas. Uhum. E o teu sangue guardas porque tu, depois desse espetáculo, não vais fazer outro. E vais ter uma vida para além disso, pronto. Sim. Não tens que sofrer. Podes criar sofrimento sem estares em sofrimento. Não é? Ok, Diana. Posso avançar para a minha última questão? Bora! Ora, esta é uma questão que se calhar traz aqui, digamos, uma grande responsabilidade para ti responder a isto, mas obviamente tens que encarar como a tua visão sobre isto, que é simplesmente para que serve o teatro? Sim, é só a minha visão. Se tu não dissesse isso, eu ia dizer, tipo, isso é mesmo só a minha visão e quantas mais pessoas houver no mundo, mais visões haverá sobre isso. É a tua visão que queremos. Mas olha, pensei que teria uma resposta na ponta da língua e não tenho. Não é uma pergunta. Porque eu acho que a minha visão também tem mudado muito ao longo dos anos, sabes? Então, não acho que tenha pensado nisso na última semana, por isso não sei se tenho uma resposta. Deixa-me pensar 2 segundos em live, é demasiado tempo para eu pensar, mas pronto. Para que é que serve o teatro? Eu acredito que o teatro serve para transformar, para provocar, para tu te veres e te sentires visto. Serve para pensar. E acho que serve para humanizar. Sabes porquê? Porque quando tu... Já imaginaste, Tiago, o que é o António Durães, que é um ator, professor, ser humano que eu admiro, eu amo de paixão. Ele disse uma vez uma coisa que é maravilhosa, é sublime e sem prepotência nenhuma. Ele diz isto com uma grande humildade, que é: já imaginaste o que é tu estares no teatro fisicamente, não é? Estás lá no teatro preparado para começar o espetáculo e sabes que mais ou menos àquela hora há 200, 300, 30, 5 pessoas a saírem de casa na tua direção para te irem encontrar porque sabem que se vão encontrar consigo próprias também. Não é? O teatro é uma assembleia de pessoas, pode-se criar uma revolução ali. Portanto, eu acho que o teatro tem e só pode servir para humanizar. Que bom, Diana. Tão boa a tua resposta. Estas respostas são sempre as melhores, não é? São aquelas que nós não pensamos sobre elas, não é? Somos algo surpreendidos com as mesmas. Posso amanhã acordar e dizer assim: o teatro nem serve para nada. Exatamente. Diana, vou
vou-te dar espaço para tu, se quiseres, divulgar as tuas redes, onde é que tu estás, onde é que tu vais estar, onde é que te podem encontrar, como é que podem saber Onde mais é que eu sobre ti. estou? Estás em casa, Onde é que eu poderia onde é que estar? poderias estar, não é? Mas como é que as pessoas podem Olha, eu encontrar, poderia saber mais sobre estar. ti? Olha, podem-me seguir no meu Instagram, Diana Barnabé. Hum. Podem seguir o Instagram da carruagem.tdi, Uhum. que é a minha companhia de teatro, sobre a qual perguntava o Ricardo: o que é que se aprende nos laboratórios? Estas 5 grandes coisas que eu disse e muito mais, onde nós temos um projeto de formação artística dentro da carruagem chamado Descarrilar, precisamente para sairmos da norma e encontrar-nos outros caminhos. Portanto, também podem seguir lá. E nós estamos a fazer também um programa, chamamos-lhe assim, de entrega, em que entregamos conteúdo todas as quartas-feiras às 19h em direto no Instagram sobre teatro, com convidados diferentes, atores, atrizes, malta do teatro todas as semanas. Pronto, e quando isto acabar, podem-me encontrar na Escola de Teatro da Retorta, podem-me encontrar na praia a molhar os pés no mar, podem-me encontrar a ver espetáculos todos os fins de semana, podem-me encontrar ao ar livre no meio da serra, que é onde eu vou estar. Diana, eu quero mesmo agradecer-te muito Obrigada, o que Tiago. nós podíamos falar sobre muitas mais coisas, não é? Há sempre muita coisa para dizer. Mais uma vez, não conseguimos cumprir com 1 hora. Não dá para assumir 1 hora, é muito difícil. Mas ficaram aqui muitas mensagens que deixaste importantes. Gostei muito da última que deixaste no sentido do teatro cérebro para humanizar, não é? Que melhor forma de chamar as pessoas para poderem ir ao teatro, não é? Para poderem estar junto com os atores, poderem os próprios também, as próprias, não é? Arriscarem-se, aventurarem-se, independentemente da idade, não é? Sim. Lançarem-se para uma nova aventura na sua vida e de muito autoconhecimento também, não é? Foi aquilo que nós fomos falando aqui. Já sabem, está aqui a Patrícia a dizer excelente. Obrigada, Patrícia, que querida. Ana, deixo-te para ti as últimas palavras, está bem? E obrigado mesmo. Agora está. Obrigada. Olha, obrigada eu pelo convite, porque, claro, uma pessoa que gosta de conversar ad eterno, quando lhe dizem vamos conversar sobre teatro, sobre autoconhecimento, é darem-me um presente. Pronto. Mas agora, estavas a falar e eu estava a pensar, porque tu disseste atores e atrizes, eu estava a pensar na humanidade que falta, por exemplo, a um Estado como o nosso, que é um Estado democrático, e que não dignifica nem humaniza nada a vida de todos os profissionais do espetáculo neste país, que não são só os atores e atrizes, que muitos de nós só achamos que os atores e atrizes são só aqueles que vemos na televisão porque é aqueles com que nos cruzamos diariamente, mas são tantos milhares e milhares de profissionais que viveram sempre na precariedade, não é? A ter um trabalho para pagar as 2 ou 3 rendas em atraso e a saber que o próximo só ia ser daqui a 2 ou 3 meses. E acho que é preciso uma mudança de paradigma muito, muito grande para se começar a olhar como o teatro, para olhar para a arte de uma forma em geral, como forma de pensamento, de investimento numa sociedade mais culta, mais preparada, mais inteligente, mais informada, mais autónoma, mais independente, mais digna, e não como um apoio, um subsídio e como entretenimento. Porque a arte é um direito constitucional, a fruição artística, a criação artística e a fruição cultural são direitos constitucionais. Portanto, ao não haver um investimento na cultura como há na saúde e na educação, e que também não são suficientes, estamos a desinvestir em nós próprios, nós como cidadãos. Nós merecemos uma cultura que não temos. E falar de teatro é também falar sobre isto, sobre o facto de essa humanidade não pode vir só dos artistas, tem que vir do país inteiro, sabes? Uhum. Parece-me bem essa mensagem, né? E deixar esta questão para as pessoas que nos estão a acompanhar. O que é que seria a nossa vida e o que é que seria a sociedade e o mundo sem a arte, não é? E o que é que seria se a nossa sociedade de facto investisse nos artistas? Exato. Meu Deus, era a loucura. Está aí o desafio, não é? Eu gosto de desafios, portanto está aí o desafio lançado para todas as pessoas que têm responsabilidade neste país, não é?
verem que somos isso é todos, certo. sabes? Somos todos, sem dúvida. Todos e todas temos responsabilidade. E que esta pandemia, não é, que nos tem levado a muitas reflexões, também nos permita refletir sobre isto, não é? E todos unidos em prol de causas comuns, que não só as causas comuns que tenham a ver connosco ou diretamente a ver connosco, não é? Sairmos um pouco do nosso umbigo e estarmos mais atentos àquilo que os outros também nos dão, nos podem dar e que também fazem parte da sociedade, não podemos estar a olhar só para nós. Por isso é que quando o amor chega, diferentes convidados, diferentes pessoas, mundos riquíssimos. Diana, mais uma vez mesmo, muito obrigado a todas as pessoas Obrigada a que estão ti a seguir. por este contributo tão útil que fazes às pessoas que te estão a seguir. Obrigada mesmo. Ok, obrigado. Um grande abraço para todas as pessoas e fica aqui a promessa agora que vou depois passar estes momentos para vídeo, não é? Para que não possa, vai estar disponível até às 6, do dia da manhã, acho eu, na história do Instagram, mas depois poderei disponibilizar para poderem ver, porque de facto há aqui muitas mensagens que a Diana nos passou que têm que ser ouvidas vezes sem conta para gerar mudança. Obrigada. Beijinho, Diana. Beijinho a todos. Beijinhos. Tá bem? Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigada.